Bom dia, meninos. Professor Cristiano, de Sociologia. Vamos trabalhar um tema sequência, né, das ideologias políticas do século XIX. Iniciamos esse semestre trabalhando a questão do liberalismo, passando pela questão do liberalismo político, liberalismo econômico. Falamos bastante sobre as revoluções burguesas, né? Falamos também que dentro do processo revolucionário burguês da Revolução Francesa, de 1789, irá dar início ali aos primeiros pensamentos, né, em relação ao socialismo. Falamos sobre socialismo utópico, socialismo científico, socialismo cristão, o científico marxista hegeliano. Falamos sobre socialismo cristão, falamos sobre o socialismo utópico do Charles Fourier. Falamos do desenvolvimento do conceito, né, de uma sociedade com uma ideia socialista, com a chamada planificação, né, dos principais setores de bens e serviços. E agora vamos dar sequência ao conteúdo falando sobre o anarquismo, né? Que aí a ideia de anarquismo, ela é uma ideia que muitas vezes é passada de forma equivocada, né? Porque ela tem ali uma formação, né? Ou seja, dentro do seu conceito etimológico da palavra, o anarquismo ele vem primeiro da palavra archon, né, hífen, an. Então, archon significa sem governo, o archon an significa sem governante, e é justamente essa ideia de não ter uma presença, de não ter uma presença de um governo central, de um governo que estabelece todas as relações econômicas, políticas, sociais, através da coerção, que traz uma ideia de que anarquismo é bagunça, baderna, né? A gente escuta as pessoas mais antigas, mais velhas, os idosos, com esse conceito de que anarquia vem associada a uma palavra de bagunça e desordem. Na verdade, quando a gente vai falar de figuras anarquistas no mundo, principalmente os seus precursores, a gente fala lá de Proudhon, a gente fala de Bakunin, né, que são os grandes pensadores dentro dessa ideia do que vem a ser o anarquismo, que são contemporâneos de Karl Marx. Mas essa contemporaneidade fez com que eles se completassem, e muitas vezes em concordância ou discordância. No que Marx, Proudhon e Bakunin concordavam? Eles concordavam na questão da característica nefasta da monopolização dos meios de produção por parte da burguesia industrial naquele momento, né? A questão da exploração do proletariado com a ideia da mais-valia, do salário, que é uma questão fundamental para entender a mais-valia, porque o salário ele é realmente ali o esteio e a base da mais-valia. Eles concordavam que a Revolução Francesa de 1789, né, e a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos em 1776, não foram suficientes para mudar a condição socioeconômica do povo. Então, são meros movimentos de mudanças de ordens estruturais, ou seja, o poder sai da mão da monarquia absolutista, né, que também não era algo a se aprovar, e cai nas mãos da burguesia, que inicia com seu capitalismo mercantilista, depois se liberta do rei nas revoluções burguesas, o chamado capitalismo liberal. Esse capitalismo liberal entra em crise em 1930, com a crise de 29, surge ali o keynesianismo, né? E logo em seguida o chamado neoliberalismo. Mas o anarquismo, antes de tudo, é a gente entender que ela não é uma forma rígida de governo. Na verdade, a gente fala que não é uma estrutura de governo, né? Na verdade, o anarquismo ele é um movimento vivo, porque ele surge em momentos propícios, né? Ele aparece e desaparece constantemente na auto-organização comunitária. E o que Marx e os anarquistas discordavam, né? Os anarquistas, principalmente Bakunin e Proudhon, eles acusavam Marx de defender uma ditadura do proletariado, que é a tomada do Estado por parte das massas trabalhadoras, mas que isso formaria uma oligarquia de funcionários públicos tecnocratas que tenderiam a perpetuar no poder, e ali eles ocupariam novamente aquela questão da divisão de classes, seriam os novos detentores do poder nessa sociedade
do século XIX, né? Nesse pensamento do século XIX, que perpassa lá entre o capitalismo mercantilista, o liberal, o keynesianismo e o neoliberalismo, e o socialismo que transita entre o socialismo utópico, o socialismo cristão e o socialismo científico, que são pensamentos de emancipação. Tá? Então, entender as características do anarquismo é isso, é uma sociedade que tem uma ideia, um conceito de organização não coercitiva, né, que passa pela aceitação da sociedade. Então, o governo anarquista ele é um governo que não é coercitivo, ele passa ali realmente pela aceitação da sociedade, né? A ordem na anarquia, ela é uma coisa natural, né? A ordem na anarquia, ela parte na autodisciplina, na questão da cooperação voluntária. O anarquismo, ele entende que o capitalismo ele deve ser colaborativo, um capitalismo colaborativo, um capital colaborativo, uma economia onde o crescimento ele é mútuo e não individual, né? A sociedade anárquica, ela não é uma estrutura, ela é um organismo. Essa é a ideia. Porque ela surge, ela cresce de acordo com as leis da natureza, ela cresce de acordo com as necessidades, né? O anarquismo repudia a criação partidária, porque acham que os partidos políticos eles tiram a autonomia e a espontaneidade do povo, né? E eles burocratizam, na verdade, as estruturas de poder, né? A outra questão é que eles temem também as estruturas teóricas, né? Porque elas criam um corpo dogmático. Então eles criticam a formação das igrejas nesse sentido, porque elas criam verdades absolutas e trazem uma ideia ou seja, generaliza o comportamento humano, uma coisa que para eles é uma agressão às liberdades individuais, né? Então, é por isso que eu falei para vocês que o anarquismo ele é visto como um movimento vivo, e ele não é uma doutrina, né? Eles repudiam estruturas hierárquicas, como o próprio Estado, a igreja, enfim. Eles defendem o ateísmo, isso é uma característica, né? Porque eles acreditam que eles precisam abandonar esse conceito de pecado, né? E o conceito de pecado seria aquele conceito ligado à miséria humana, né? O conceito de pecado para eles é uma coisa que não deveria existir, porque cria-se ideias de comportamentos que são pecaminosos ou não, tá? E a questão de conceitos ideológicos e estruturas relacionados à religião traz essa ideia de a falta de liberdade devido à criação dos dogmas, tá? Então eu sintetizei aqui o que vem a ser o anarquismo, né, que denomina um termo amplo que abrange desde teorias políticas, né, teorias econômicas e sociais. Preservam o capitalismo colaborativo, isso é sem noção. E como que ela surge? Ela surge nas pequenas comunidades, por exemplo, uma associação de moradores, né? Aquela associação dos favelados do Rio de Janeiro, das favelas, né? Um grupo das favelas do Rio de Janeiro que se juntaram para combater a Covid-19 nos morros cariocas, porque ali há, de certa forma, uma ausência completa do Estado, né? Os movimentos sociais que advogam com a abolição do capitalismo do Estado, esse capitalismo individualista, eles querem o capitalismo colaborativo. Enquanto autoridade imposta e detentora do monopólio do uso da força, essa é a visão do Estado, para eles não deveria existir. Os anarquistas são contra a ordem hierárquica que não seja livremente aceita, ou seja, uma sociedade precisa aceitar o sistema de governo e ideológico cujo qual rege o seu destino. Para os anarquistas, anarquia significa ausência de coerção, e não é desordem, né? E não ausência de ordem. Ok? Obrigado, meninos. Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia.